Começa agora, Papo Legal. Os assuntos jurídicos que afetam nosso dia a dia vão ser debatidos de uma forma fácil e descomplicada. A apresentação, Gustavo Antoniali de Lima e Rubens Capistrano. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Gustavo? Aqui, desculpa. Show ótimo. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Mais um programa no ar, Papo Legal. E hoje vamos falar de um assunto que aconteceu com um amigo meu, empresário. Ah, dessa vez não foi um assunto, uma abordagem legítima? Não foi. Feita num bingo de quermesse? Não, foi um amigo meu que me perguntou. Ele tem uma empresa, ele tem ali alguns funcionários no seu quadro. E... Bingo de quermesse. Bingo de quermesse. E ele me perguntou como que ele pode fazer com que esses funcionários trabalhem mais no final do ano, porque é comércio. Então ele tem um movimento maior, ele pretende ficar aberto até mais tarde. E ele me perguntou a questão dos adicionais, de hora extra. E eu falei, assista o programa Papo Legal, que eu vou tirar essa dúvida ao vivo para você. Ai, meu Deus do céu. Cara, milagre não dá para fazer, não é verdade? Se você tem ali o mesmo quadro, mantendo a mesma jornada ali deduzo eu que no mínimo umas 8 horas, né? Se for um comércio... O horário padrão é de 8 horas por dia, né? Milagre não dá para ele fazer. Se ele quer que ele trabalhe ininterruptamente... Ah, mas eu vou pagar hora extra. Cara, tem até os seus limites para você cumprir de jornada extraordinária, né? No máximo ali 2 horas extras por dia. Depois que você já cumpriu as suas 8 horas, né? Normal, a lei autoriza que você possa trabalhar mais 2 por dia... em regime extraordinário, ou em hora extra, tá? Você pode fazer, arredondando, eu vou fazer 2 horas extras por dia. Agora, se ele quiser que faça 6, 7 horas, não sei lá, sabe lá Deus até que hora que vai ficar aberta essa loja. Aí, meu amigo, você acaba tendo... Você vai pagar por essas horas, normalmente, tá? Mas, do meu ponto de vista, eu acho que você abre a possibilidade para se discutir até uma questão mais de saúde do próprio empregado. Entendi. Certo? Porque o descanso ele não vai ter dele. aquele descanso interjornada de uma jornada para outra, ele vai estar exposto a uma jornada excessiva. Tanto é que a própria lei limita 2 horas extras por dia. Tem um motivo para isso, né? Porque eu quero fazer só no máximo 2 horas extras. Acaba entrando também uma questão mais de saúde do próprio empregado, para evitar que eu estou pagando, então trabalha 24 horas para mim. Não pode. Não pode. Tem limite, isso faz mal para a saúde do próprio funcionário. Exato. Mas, por exemplo, ele poderia colocar essas horas extras todas no sábado? Por exemplo, são 2 horas por dia. Então, vamos supor que de segunda a sexta seriam 10 horas extras, ele coloca no sábado. Você vai ter que pagar todas elas como extra. Entendi. Certo? E aí é muito caro. Aí é uma questão, vai ter que colocar na ponta do lápis se compensa ou não, se ele tem a garantia de que ele vai vender todas essas... Nem vender, porque eu estou falando de um comércio, né? Sim, é um comércio. Mas se ele vai ter essa compensação, você não vai acabar pagando mais para o funcionário ficar lá parado do que se ele realmente trabalhar as 44 horas por semana ali, considerando que são 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Entendi. Mas se for para ele trabalhar todas essas horas extras no sábado, para não ter nenhum tipo de retorno, se for ter retorno, talvez compense, mas tenha certeza de que você vai precisar pagar como hora extra. Entendi. E inclusive os adicionais, reflexos. Não, todos, normalmente. Então, por isso eu estou falando, na ponta do lápis acaba não sendo somente os 50%. Né? E eu estou falando de 50%, que é o mínimo que se tem que pagar de hora extra. Tem categoria que paga mais. Tem categoria que você pegar a convenção coletiva, tem adicional de hora extra de 60%, 65%. Entendi. Por isso tem que ficar bem espertinho com a sua convenção coletiva, né? Queira você ou não, queira você ou não, vai ter lá a base de quanto você vai. Na lei fala de 50%, né? Entendi. Então, mas tem convenção que pode estipular, né, um valor de hora extra superior. Entendi. Tem que ficar de olho. Entendi, perfeito. E me diz uma coisa, ele poderia usar a questão de banco de horas? Eu realmente, isso me veio à cabeça agora, não sei se ele tem banco de horas na empresa ou não, mas se ele tiver um banco de horas, ele poderia usar isso para...
Não, boa. Crédito, Até o banco de horas é uma forma, é uma ferramenta para você não precisar pagar hora extra. Uhum. Mas quando eu falo que não precisar pagar hora extra, é de imediato, mas assim, ó, tem que saber usar o banco de horas, tá? Tem que usar com cautela, tem que saber ali como, tem que ser muito bem, a prestação de contas ali, sabe? Desse banco de horas. Desse banco de horas tem que ser muito bem feita, Entendi. certo? É porque, cara, ali você está deixando de pagar, teu funcionário trabalha 8 horas por dia, tudo bem? Então hoje ele vai trabalhar 10, ele vai trabalhar 2 horas extras hoje para mim. Só que ele não vai, só que eu não vou pagar essas horas extras para ele nesse mês. Tá bom? Eu vou colocar essas 2 horas extras num banco de horas que vai ficar de saldo para esse empregado para eu compensar outro dia para ele sair mais cedo. Entendi. Entendeu? Então, se ele trabalhou 2 horas extras para mim hoje, quando eu falo trabalhar 2 horas, você trabalhou 2 horas a mais do que ele tem que trabalhar da jornada dele hoje, mas ele sai 2 horas mais cedo outro dia, que eu determino, eu, empregador, determino. Então tal dia você não precisa trabalhar até as 5 da tarde, trabalha até as 3, porque você tem 2 horas ali de saldo no teu banco de horas. Tudo bem? Você não vai precisar pagar esse adicional de hora extra. Entendi. Tá? Só que se isso daí for tomando determinada proporção, tipo, hoje você faz 2 horas, amanhã também você faz 2 horas, todo dia você faz hora extra, todo dia. Se teu banco de horas vai ficar inchado, aquela quantidade absurda de hora extra. E você não compensar essas horas, cara, banco de horas tem prazo de validade. Tem prazo? Não é eterno. Deixa aí um dia eu te pago, um dia a gente compensa. Não. Se for individual, individual que eu digo é a empresa e o funcionário. 6 meses. Então, você tem ali 6 meses de prazo. Se for acordo coletivo, até 1 ano. Se for feito via negociação coletiva... Isso. Tá. Se for feito através de negociação coletiva com o sindicato, o banco de horas pode ter ali até a duração de 1 ano. Mas se for individual, 6 meses. Então, você vai acumulando. Isso é quando eu estou falando aqui... Percebe que nessa conversa aqui a gente está tratando de uma semana. Sim. Se você extrapolar isso para 6 meses e ficar nessa desorganização entre o teu funcionário ficar fazendo ali, hora isso. Meu banco, joga no banco. Chega no final, o cara tá com sabe lá Deus quantas horas que não tem nem como eu compensar isso. Para eu compensar, eu teria que deixar o cara 2 semanas em casa sem trabalhar. Mas não é difícil a gente chegar nesse raciocínio, porque pensa, eu tô falando assim de uma semana, porque a semana ali seria a semana do Natal, mas pensa, dezembro é um mês que já tem mais movimento. Janeiro também, porque tem muita troca, a criançada tá de férias, muito shopping e tal. Você puxar para novembro, que já tem essa questão de Black Friday, de repente a pessoa já emenda tudo ali. Novembro, dezembro, janeiro, já são 3 meses, de repente, fazendo hora extra. Depois você vai ter que dar um jeito de compensar. Entendi. Porque o que acontece? Na hora que o banco de horas ele vence, a vigência dele vence os 6 meses, das duas uma, ou ele tem que estar com essas horas compensadas... Ou você pega e paga 100% daquelas horas extras que estão lá para o teu funcionário. Como hora extra. Como extra. Porque ele trabalhou além da jornada. Ele não trabalhou na hora normal. Ele trabalhou normal mais as horas extras. Tanto que as horas que vão para o banco são só as extras. Aquilo que ele trabalhou na jornada normal dele, ele vai receber por aquilo. Tá? O que a empresa não vai pagar de imediato são só as horas extras. Mas aí chegou nos 6 meses. A empresa não conseguiu compensar ou não quis compensar. Você não sei do que você está falando. Tá bom? Hora extra? Que hora extra? Silêncio. Será que a planilha de hora extra foi aquela que sumiu? Mas aí, se você não paga isso, se você não compensa, você tem que pagar todas essas horas extras. Entendi. No final da vigência. Você não pode... Você pode depois... mas eu quero fazer outro banco de horas. Você pode fazer. Um atrás do outro. Vai, 6 meses em 6 meses. Só que você não pode levar a hora extra de um banco para o outro. Tá. Você sempre tem que começar um outro banco de horas zeradinho, bonitinho. Tá? Entendi. Então, por isso que eu estou falando, tem que ter muito controle. Mas muito controle. Porque não é uma hora extra. É que o fato de você não pagar de imediato pode causar a falsa ideia de que 1 hora eu pago, então quando der eu pago. Cara, você vai ter que pagar em 6 meses. Ou você compensa, ou você paga. Se você não pagar, isso daqui vira o empregado pode vir a questionar. Era para você ter pago lá atrás. Entendi. Me diz uma coisa. Dentro de uma empresa,
Quem que faz esse controle? É o RH da empresa? É a contabilidade? É o DP? Não é contabilidade, pelo menos desconheço uma contabilidade que fala assim, bem que eu faço controle de banco de horas. Tá. Muitos softwares de controle de ponto mesmo. Entendi. O próprio já controle fazem. de ponto já tem a opção, que hoje é tudo digital, né? Uhum. Mas já tem essas próprias empresas que fazem esse trabalho de ponto eletrônico, já tem o banco de horas, se não no mesmo pacote que você vai comprar, ou você vai pagar um pouquinho a mais para ter esse controle, Entendi. não sei. Mas eles fazem de forma automática isso. Entendi. Sabe? Mas aí fica a cargo de quem, do próprio RH, ou de quem faz essa gestão de departamento pessoal, para saber principalmente as datas que são convenientes para fazer essa compensação. Entendi. Tá? E, por exemplo, eu trabalhei 2 horas a mais hoje. Eu preciso folgar 2 horas ou eu posso folgar 1 hora amanhã e 1 hora depois? Qualquer tempo que você sair mais cedo vai ser descontado do seu banco de horas. É? Tá? Por isso que o controle tem que ser muito bem feito, porque é minuto a minuto ali que você tem. Entendi. Certo? Entendi. Então, e como é ponto eletrônico, ele registra exatamente a hora que você entrou e a hora que você saiu. Então, se eu sair, deu lá 1 hora e 47 minutos, é 1 hora e 47 minutos que está indo para o seu banco de horas. Então, tem que ser um controle bem rígido. Ele não vai arredondar isso para cima ou para baixo, entendeu? Ele vai lançar exatamente minuto a minuto, desde a hora que o funcionário passou o dedão lá no ponto. Tem que ser muito, muito bem controlado isso, porque eu imagino que aquele funcionário que sempre atrasa 15 minutinhos para voltar do almoço, ele vai perder esse banco de horas nesses atrasos. Aí que tá. Por isso que o acordo de banco de horas, primeiro ele é escrito ali. Uhum. Pode, se eu não me engano, olha, posso estar falando bobeira, com perdão aqui a audiência, mas acredito que pode ter o verbal desde que seja compensado na mesma semana. Alguma coisa nesse sentido. Entendi. Desculpa, assim, não sabe de cabeça, detalhe, mas se for compensado na mesma semana, pode ser verbal. Mas para fazer realmente o banco de horas de 6 meses escrito, ali você coloca todas as condições que vai ter para que as horas sejam inseridas no banco, para que elas sejam compensadas do banco, tudo isso é escrito nesse acordo. Entendi. E foi até legal você falar do funcionário que volta atrasado do intervalo, que muitas demandas de hora extra vêm justamente por supressão de intervalo. De empresas que não concedem a integralidade dos intervalos aos funcionários. Hora do almoço? Nossa, é absurdo. Isso, famosa hora do almoço. A hora do almoço. Ele tem 1 hora, porque são 8 horas com 1 de intervalo. Isso, no mínimo 1 hora, né? Até 4 horas de trabalho não tem intervalo. Uhum. Passou de 4, menos de 6, tem 15 minutos. Passou de 6. Passou de 6 até 8 horas, tem no mínimo 1 hora de intervalo. Tá. Mas eu quero dar 1h30, 2 horas. 1 até 2. Tá. De 1 até 2. Tá. Mas no mínimo 1 hora de intervalo. E tem que conceder. Essa hora de intervalo nem entra para a jornada de trabalho. Tá. Tanto que das suas 8 horas por dia... Você fica 9. Exato. Você fica 9. Essa 1 hora de intervalo não conta. Tô colocando 1 hora aqui por regra. Porque se for 1h30, 1 hora, 2 horas, não interessa. Mas tá. Tomando por base de 1 hora, essa hora não entra na sua jornada. Então, 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho e 1 hora de intervalo. Não é assim, é 8 horas, então é 1 hora de intervalo, então eu trabalho 7, mas recebo 8. Não. Entendi. E se você não concede o intervalo... Não estou falando integral. Aliás, essa questão de intervalo integral, intervalo inteiro, ou um pedaço do intervalo, teve até uma modificação nesse sentido na reforma trabalhista, também de 17. E antes, como é que funcionava? Eu tenho 1 hora de intervalo. Se o meu empregador me demanda... Antes de terminar essa 1 hora, ou seja, se eu não utilizo dessa 1 hora de intervalo, o meu empregador ia ter que me pagar essa hora inteira como extra. Inteira? Inteira, como se ele nem tivesse me dado intervalo. Aí, depois da reforma, mudou essa forma de aplicação dessa hora extra em cima do intervalo. Então, se eu tenho 1 hora de intervalo e usei 40 minutos... eu vou receber somente esses 20 minutos extras ali, que faltou. Eu vou receber como hora extra só aquele período que faltou. Entendi. Os 20 minutos. Os 20 minutos que faltaram para eu completar ali o meu intervalo para poder receber isso de hora extra.
Até que... razoável, né? Parece lógico. Eu acho mais, exato. Porque... Parece mais lógico do que ter que pagar a hora inteira. Tá certo que pode ter gente que fala assim, mas você tá olhando pro lado da empresa, tem que olhar do lado do empregado e tal, mas é que eu não tô querendo olhar com esse viés de, ou empregador ou empregado. Então, assim, do meu ponto, Gustavo, minha análise lógica é isso. Mas, Gustavo, mesmo olhando pro lado do empregado, me parece lógico, porque... Ele usufruiu de 40 minutos de intervalo. Exato, mas querendo ou não, a lei era extremamente mais favorável para ele, né? Porque é o seguinte, se você não usou essa 1 hora de intervalo, então você usou 40 minutos, mas você vai receber por essa 1 hora inteira, como se o empregador nem tivesse te dado. Então, mas aí... Não me parece lá uma medida tão justa. Me parece até um pouco desequilibrada, porque na minha cabeça, na minha opinião, o empregador não vai tirar o empregado do descanso dele por besteira. É uma situação de emergência. Realmente olha, deu um problema aqui, eu preciso de você. Tanto é por isso que ela é remunerada como hora extra. Não é uma hora normal que você vai receber. Se te chamou antes do teu intervalo, você vai receber aquela hora ali. Então, me parece lógico que seja remunerado como extra apenas o período que ele deixou de usufruir do descanso. Não sei, me parece óbvio. Não, exato, me parece, além de óbvio, razoável, né? Razoável e equilibrado. Duas partes. Equilibrado. Você está trabalhando, mas também você está recebendo ali como hora extra isso. Bacana. E até a questão... Posso puxar um gancho para um outro negócio também vinculado à hora extra que você falou? Pode. Não, você nem falou, não sei nem porque me veio na cabeça o negócio do noturno. Mas eu ia te perguntar justamente isso. Se a hora extra for no período... Que sintonia maravilhosa. É demais. Se a hora extra for no período noturno... vai ter a mesma coisa com um adicional dos 20%. Aí paga 50%. E olha só, se você pegar o noturno, que para o urbano é das 10 da noite às 5 horas da manhã, se o empregado trabalhou o período inteiro noturno, se ele cumpriu a jornada dele inteira noturna até às 5 horas da manhã, e depois ele precisou fazer hora extra das 5 até, vamos colocar 2 horas no máximo por dia, das 5 às 7. Das 5 às 7, para efeitos de adicional noturno, não é mais hora noturna, você concorda? Concordo. Porque a hora noturna é das 10 da noite, das 22 horas às 5 horas da manhã. Passou disso, não é horário noturno, e antes das 10 também não é hora noturna. Até 9h59 da noite não tem adicional noturno, tá bom? Mas se o empregado trabalhou a jornada inteira noturna, das 10 às 5, e precisou fazer hora extra, embora essas horas extras sejam trabalhadas no período que, para todos os efeitos legais, é diurno, que é a partir das 5 horas da manhã, ele vai ter que receber o adicional noturno em cima dessas horas também. Ah, é? Exato. Que é diferente. Então, percebe, ele vai trabalhar das 10 às 5 no horário noturno, das 5 às 7 ele vai fazer hora extra, que já é um horário diurno, mas vai receber o adicional como se estivesse trabalhando na hora noturna, com mais 20%. E o contrário? Tá bom? O contrário, você vai pagar só aquilo que ele trabalhou na hora noturna. Então, se eu comecei a trabalhar no período diurno, antes das 10, por exemplo, tá? Comecei a trabalhar antes das 10. E aí você faz hora extra das 10 à meia-noite. E aí você vai receber essas horas noturnas só no período que você trabalhou de noite. Mesma coisa na tua jornada de trabalho normal. Vamos supor que você entra para trabalhar no seu serviço, sei lá, às 7 horas da noite. Tá bom? Às 6 da tarde. Então, você vai trabalhar das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, às 11, 12. Deu a partir das 10 horas, você pode saber que entrou no horário noturno. Então, a partir das 10 horas, você vai receber com o adicional. Essas horas que você trabalhou antes, você não vai receber com o adicional noturno. As horas que você trabalhou depois das 10, você vai receber. Mesma coisa se você começa a sua jornada no noturno e termina ela no diurno. Tá. Embora eu tenha visto alguma discussão nesse sentido, mas na minha interpretação, para efeitos do que a gente está falando aqui, se eu começo a trabalhar de noite e termino de dia, depois das 6 horas, depois das 5 horas da manhã, eu vou receber o adicional noturno só no período que eu trabalhei de noite. Que é diferente daquele cenário que eu falei no começo, em que o empregado ele cumpre integralmente a jornada noturna. É como se eu começo a trabalhar às 10 horas da noite e vou até às 5 horas da manhã. Se eu trabalhei todo esse período das 10 às 5,
tudo aquilo que eu trabalhar, essas 2 horas extras que eu fizer depois, eu vou receber ainda com um adicional noturno, ainda que não seja noturno. Eu não sei se eu me fiz claro aqui, porque, nossa, charopado fica falando de começo, termo. E acho que também vai muito existe, parece uma proteção ali do trabalhador, justamente por conta da questão da saúde, né? Exatamente, você já ganha mais, você já ganha esse adicional, esses 20%, que é para compensar que não é natural para todos os efeitos que alguém trabalhe à noite e durma durante o dia. Não Via de regra, você vive, faz seus durante o dia e dorme à noite. Então, quando tem essa inversão, tem essa compensação financeira aí dos 20%. Mais do que claro, cristalina como a água. Fechou? Nossa, que elogio, hein, tá Caps? Fechou Gustavo, mais um, meu caro? Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes aqui do Papo Legal e da Jovem Pan. E até o próximo programa. Até, um abraço. Acabamos de apresentar Papo Legal. Informações e assuntos jurídicos que afetam nosso dia a dia. Debatidos de forma fácil e descomplicada. Apresentação: Gustavo Antoniali de Lima e Rubens Capistrano. Voltamos na próxima quinta-feira.